Boa Oi, noite, Márcia. Seja muito bem-vinda. eu é que agradeço esse convite maravilhoso nessa Então, noite. seja muito bem-vinda à nossa live, né, que nós preparamos. Estava comentando aqui para o pessoal que hoje nós fizemos uma live muito especial, voltada para a excelência de atendimento. Nós vamos dar aqui dicas infalíveis de como fazer um atendimento de excelência. E baseado na nossa experiência, né, Márcia, de anos juntando a nossa experiência aqui, eu, como empresária contadora, atuando com esse atendimento há mais de 17 anos, e também, né, na parte tributária, de gestão, recuperando impostos e trabalhando nessa parte de impostos para o cliente pagar menos. E também como mentor da área de contabilidade, passando a minha experiência que eu tenho, né, para outros contadores empreenderem. E baseado nisso, nós montamos essa live para passar para o pessoal aqui que está nos acompanhando, que inclusive vamos pedir para eles que mandem essa live para o número máximo de pessoas, Sim, porque nós vamos dar dicas importantíssimas, infalíveis para o crescimento do negócio, né, Márcia? Então, eu queria que tu te apresentasse aqui para o pessoal também. Vamos pedir então para o pessoal mandar aqui pelo aviãozinho para compartilhar a live, porque outras pessoas podem estar precisando ouvir alguma coisa aqui que a gente vai falar. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Fábio, que para mim é muito importante, porque. Vou fechar a música aqui. Pode Então, continuar, Márcia. Então, vou eu fechar aqui. estou há mais de 30 anos, acredito que mais de 30 anos. Eu comecei com 13 anos na área comercial. Eu amo trabalhar com a área comercial. Hoje eu sou consultora e mentora nessa área, né, com métodos bem exclusivos, né, de treinamento e mentoria. Então, assim, eu tenho muito conteúdo para agregar com as pessoas que eu trabalho. E eu acho que o primeiro de tudo, né, Fábio, que a gente gosta do que a gente faz. Então, tudo que a Exatamente. gente faz Então, não é achismo, né? São coisas validadas, são coisas que a gente aprendeu ao longo desse caminho. A gente poderia estar trabalhando com outra área, poderia, como a gente gosta, tudo da área contábil, eu gosto da área comercial, muitas pessoas precisam ouvir tudo que a gente aprendeu no decorrer desse caminho, até para um propósito, né? Agregar conteúdo para quem precisa. exatamente, baseado, como eu falei anteriormente, nessa experiência que nós temos, né? Nós precisamos compartilhar esse conteúdo com as pessoas, o que nós passamos ao longo desses anos para buscar essa excelência. Hoje, nós sabemos, principalmente no escritório, que eu sei que eu aprendi ao longo dos anos, que não basta fazer um simples trabalho. O cliente quer resultados, quer um Exato. diferencial, né? O diferencial que vai colocar nós no caminho certo. Exato. Exatamente. Então, assim, boa noite para todo mundo. Eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho, né? Levar um pouquinho do nosso conteúdo, do que a gente aprendeu no longo desse caminho. E quiserem mandar, acho que perguntas aqui, a gente também pode abrir um momento ali para Exatamente. perguntas. Eu me coloco aqui à disposição, tá? E podem mandar. A Fábio vai conduzir aqui muito bem essa. Inclusive, né, antes de nós começarmos realmente os assuntos que são interessantes, né, que são muito importantes para o empreendedorismo, para o negócio, quem ficar conosco, né, Márcia, até o final dessa live, nós vamos ter um presente que nós vamos divulgar somente no final, certo? Não, Então, fique conosco. tem muita novidade. Oi? Por aí, né? Essas mulheres aí. E eu quero dizer que nós, mulheres empreendedoras, a gente, de qualquer nicho, né? A gente tem muito a contribuir uma com a outra. Mas não quer dizer que os homens também não possam participar, bem pelo contrário, né? Exatamente. Pode participar sim, até devem, né? A Márcia já está comentando que, na verdade, vem novidades por aí, né? Que nós vamos até falar um pouquinho no final, que vem novidades por aí para o público feminino, que nós vamos estar fazendo em BC, né? Que são as ideias. Uhum. Então, nos aguardem aí, público feminino de Balneário, que vem novidades por aí, né, Márcia? Com certeza. Mas, enfim. Tá sempre inovando, né? Então, nós vamos passar aqui dicas infalíveis, certo? E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, ao longo dos anos que você já trabalhou,
Tu já teve comércio também, né, Márcia? Tu sabe como é que é. Queria que comentasse um pouquinho aqui para mim o que te fez levar ao trabalho da consultoria, em poder ajudar os seus clientes a crescerem ainda mais o seu negócio, né? Terem uma excelência e o que tu passa para eles em referência a isso, né? Que o atendimento ele é infalível para crescer ainda mais o negócio. Sim, bom, de todos esses, eu trabalhei já como vendedora, eu fui trainee, assim, resumidamente a minha carreira, né? Eu trabalhei na área comercial em grandes marcas, né? Trabalhei como supervisora de rede na área comercial, então eu aprendi muito, eu tenho uma bagagem muito grande na área comercial, sempre gostei dessa área. E, né, junto com isso, eu acabei começando a empreender em 2014, eu coloquei o meu primeiro negócio, que faliu. Faliu. Por quê? Porque eu era muito nova, eu não entendia do negócio, eu não tinha bagagem. Aí também vou fazer um parênteses que vem a parte, né, de nós contadores, né, Márcia? Uhum. De onde nós entramos, de fazer o planejamento estratégico e financeiro para o cliente. O Exato. cliente, muitas vezes, ele sai abrindo uma empresa, ele não fez um plano de ação, ele não montou as estratégias, né, de onde ele quer chegar, como ele quer estar daqui a 5 meses. Fez um planejamento para, digamos, o empreendedor que abriu sua empresa, já fez um planejamento para o último semestre de 2023? Cliente, né? Se relacionar com o cliente, entender qual é o momento que o cliente está vivendo. E isso é muito venda, né? E aí, claro que eu falei, eu era muito nova, eu não entendia nada, eu tinha um sonho que não deu certo. Ponto, né? E bora de novo, CLT de novo, e vamos começar de novo. E isso é aí, fundamental, né? Não saber procrastinar isso, e saber o momento de persistir. persistir. E aí, então, eu fui trabalhar de novo. Aí, fui trabalhar, comecei de novo, vendedora, gerente e supervisora de rede. E aí, ali eu aprendi muito, carreguei uma bagagem muito boa e coloquei meu próprio negócio. Coloquei minha própria loja, que deu muito certo, porque eu já tinha uma bagagem muito grande. Eu botei a empresa no momento certo, era final de ano, deu para ter capitalizar. Só que aí, o que aconteceu? Coloquei uma outra. Logo depois eu já coloquei uma outra loja e só que, né, como todo mundo veio a pandemia, bem resumidamente assim, né? Só que o que acontecia? Mesmo quando a minha loja estava ali bombando e vendendo, tinha muito comércio em volta que acabava perguntando, né? Ah, o que tu está fazendo? O que tu está fazendo diferente? E na verdade eu não estava fazendo nada de diferente. Eu só estava fazendo o que todo vendedor deve fazer e todo dono de empresa deve fazer: cuidar do seu negócio e atender os clientes. Exatamente. Na pandemia, foi uma questão, para mim também, no escritório, de demonstrar realmente como nós estamos preparados, né, para ter um atendimento diferenciado. Mas isso foi um Então, pouquinho, né, Fábio, um pouquinho antes da pandemia, né? Já tinha um fluxo maior, minha loja era de rua e eu tinha já um fluxo um pouco maior. E isso fez com que eu abrisse um pouquinho os olhos para algo maior. Comecei a olhar para ter um e-commerce, mas aí realmente veio a pandemia e entra no que tu tá falando, de que para mim, assim, e eu sou do Sul, né? Sou do Rio Grande do Sul. ó, E somos duas gaúchas, viu, pessoal? somos duas A gaúchas. Márcia gaúcha também, como eu, estamos unindo as forças Aham. para para empreender, né? Passar as nossas experiências para vocês. Então, quem está entrando, seja muito bem-vindo, né? Boa noite. A troca de experiência, o conhecimento, eu sempre falo isso nas minhas mentorias e consultorias para os clientes, busquem conhecimento, né? Busquem aulas, enfim. Esse conhecimento que nós estamos passando aqui hoje é gratuito. As nossas experiências que nós temos ao longo dos anos. Eu vou dar dicas aqui, coisas que eu cobro para dar. Exatamente. Valiosíssimas que eu cobro para dar. Então, assim, com a pandemia, simplesmente eu me desesperei. Como todo bom empreendedor que vivia do seu negócio, a gente se desesperou. Só que eu fiquei uma semana só de luto, que nem eu digo, né? E eu botei a cara, né? Eu disse, não, se tem gente vendendo na internet, eu também vou vender. Eu comecei a estudar muito o Instagram, eu estudei marketplace, eu comecei a vender dentro do meu condomínio, eu comecei a criar estratégias, como todo empreendedor fez, a gente
simplesmente começou a vender pela internet e deu certo porque estava tudo fechado. Só que aí vem a grande questão. Quem aproveitou isso, né? E aprender e se aprimorar durante a pandemia, estudar durante a pandemia, tudo que pôde, porque tinha muito conteúdo rico de graça durante a pandemia. E eu aproveitei esse momento. Eu apliquei no meu negócio, tanto é que as próprias empresárias ao meu redor e as pessoas que estavam comprando de mim queriam saber como eu estava fazendo para vender. Né? Exatamente. Foi a hora de nós mostrar, né, o nosso diferencial. Foi aí que virou a chave também para mim da parte do digital, né, que antes eu não fazia, né, Márcia? Tinha comentado já para ti. Sim. E também a parte de consultoria. Nós vimos que o cliente, né, ele precisava de ajuda, de uma forma diferente de planejamento, quais as ações tomar, e aí partiu essa questão toda de que é muito importante o planejamento, né, e de você estar do lado do seu cliente, de demonstrar o quanto ele é importante para ele. Então, uma questão bem, eu queria te perguntar, que nós usamos muito, e também queria comentar contigo que uma forma de plano de ação, que nós vamos dar aqui de dica, é usar o 5W2H, né, de plano de ação, que é o quê? O que, quem, onde, porquê, quando e como você vai fazer o seu negócio. E isso é uma parte muito importante, tu deve também passar para os seus clientes, que eles precisam saber onde eles querem chegar, né, Márcia? É o mínimo, né? Como é que é? É tu planejar o teu negócio em curto, médio e longo prazo. Né? Tu tem que ter um planejamento. Onde quer estar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu acho assim que se tu para quem está começando ou para quem não, quem já começou, porque assim, depois, se as pessoas não perceberam, parem e percebam. A venda ela mudou e mudou muito depois da pandemia. Quem achava que sabia vender, quem é o tirador de pedido, hoje não vai se criar no mercado. O próprio mercado vai excluir essa pessoa, esse comércio. Porque ou as pessoas se atualizam, aprendem novamente outras técnicas, né? Que nem eu tenho também a minha técnica, a minha metodologia, né? Dessa nova venda, que é o 5R, que é vender, além de vender, se conectar, relacionar, ter a parte de superar, né? Então, não procrastinar, né? E seguir adiante. É continuar tendo um processo validado em outras empresas, porque hoje eu atendo muitas empresas, eu dou mentoria. Oi, Daiane, tudo bem, amor? A Daiane entrou aqui. Sejam bem-vindos! É uma empreendedora top de Camboriú, maravilhosa. Ela tem empresa também em Balneário, só que é dela e do marido. Então, seja bem-vinda. Precisar de algum planejamento tributário, estamos às ordens, né? Então, o planejamento tributário ele é fundamental para a redução de impostos, gente. É verdade. Nós reduzimos a carga tributária já de muitos clientes e hoje também na mentoria, consultoria, eu passo muito essa questão, né? Das diversas atividades que se tem na contabilidade, e essa é uma muito importante. Porque o cliente quer dinheiro no bolso, né, Márcia? Quem não quer? Aquele que diz que não gosta de dinheiro ou que não quero vender muito, é hipocrisia, porque todo mundo quer dinheiro. Todo mundo contrata uma outra pessoa. Quem está fazendo curso, quem assiste uma live. Dinheiro aqui, bota para nós aqui no cifrão. Quem gosta de dinheiro. Eu quero ver. Não vai ter ninguém que não gosta. A venda ela mudou de uma maneira que assim, tem muita gente que me contrata, por exemplo, e aí diz assim, eu não estou conseguindo vender, porque são, né? Tem processos hoje que tu precisa seguir, tem processos validados que tu precisa se conectar. Então, assim, para mim, vender é uma coisa tão simples, tão natural e objetiva. Só que tem passos. Se tu fizer passo, tu vai vender e vai vender muito. Isso serve para quem está começando, para quem já tem. Aí as pessoas me procuram para orçamento. Ou, Márcia, mas como que eu vou fazer? Tá tão difícil. Eu não sinto isso. Né? Sim. Precisa ter o seu diferencial, né, Márcia? Exatamente. Tem que ter um diferencial. Porque o que eu vejo hoje no comércio? Tá tudo muito igual.
Tá tudo muito... Porque quem migrou de volta para o físico e não tá caminhando lado a lado com o online, com a sua loja, logo tá fora. E quem tá só no online e não tá se dedicando a esse online como deveria, entender como funciona o Instagram, ter uma página que não é uma revista. E aí, quando a gente fala em humanização de página, não quer dizer que tu precise fazer live todo dia ou aparecer todo dia, não. Não é. Tem que ter constância no seu nicho que tem, né? Eu falo muito dessa questão também de posicionamento. Se posicione com o que realmente você faz. Isso serve para as lojas, tem autoridade, né? Tenha formas de atendimento Exato. e excelência, né? Demonstre o que realmente tu tem na sua loja, né? No teu espaço físico, enfim, né? Quem são meus clientes, né? Sabe que um atendimento um diferenciado, ele traz resultados. É um mínimo. Um atendimento hoje diferenciado é o mínimo. Um bom atendimento é o mínimo. Porque eu tive no shopping esse final de semana, né? E quem me abriu os olhos para eu ajudar outras pessoas, porque eu já tinha começado lá no Sul, né? Inclusive eu fazia de graça. A minha filha abriu meus olhos. Mãe, tu tem tanta coisa que tu pode ajudar outras pessoas, por que tu não começa a fazer cursos, ajudar, dar consultoria? Então eu comecei a estudar um pouco mais a fundo há 2 anos atrás. Então, assim, não é achismo, né? E eu comecei a ajudar outras pessoas, comecei a montar equipes, né, que trabalham comigo hoje para fazer todo um trabalho que realmente funciona. E aí eu fui no shopping essa semana e, assim, as lojas estavam cheias, porque é um final de semana que antecede o final de semana do Dia dos Namorados. E aí tu olha, tudo igual. Sim. Não tem um diferencial, como nós já sempre estamos falando. Nada. Aí, e o que a gente percebe? Que as pessoas, elas não, ou não estão vendo, ou precisam de um planejamento, uma consultoria. O que está acontecendo? Precisam de uma consultoria, com certeza. Exatamente. Acontece, se tu não tiver hoje diferencial, criatividade, entender de marketing, não vai... Só um pouquinho. Se tu não tiver todo um diferencial, porque assim, parece que decoração de Dia dos Namorados, decoração do Dia das Mães vai vender. Não, não vai vender. Não pense, eu posso te garantir que se tu não tiver uma decoração, só desenhar um coração na frente da tua vitrine e tu tiver um produto diferente, uma página de Instagram bem organizada, um atendimento online personalizado, visual, interessante, diferente. Dica de ouro que eu vou dar agora. Quando eu digo atendimento online personalizado, não é robô, tá, gente? É conversar com o cliente. Se tem alguém aqui, bota aqui, quem é que tem aquelas mensagens automáticas no Instagram? Tirem aquilo ali, é uma queima de produto, é uma queima de posicionamento, é uma queima de engajamento. Tirem essas mensagens automáticas. Respondam deixa de ser preguiçoso e responde para o seu cliente. Mas mensagem o digital acabou entrando no nosso meio bastante. Então, o atendimento já acaba não sendo mais tão humanizado, mas é necessário. Rafa é lá do Sul também, ó. Ele tem uma empresa lá no Sul. Coloca o nome da tua empresa aqui, Rafa. O Rafa me conhece. Seja bem-vindo, Rafa. Gente. Eu até queria colocar aqui para ti, para a gente falar um pouquinho sobre isso. E quem tem cliente sabe que nós temos 3 tipos de cliente, ó. Dicas aqui que nós vamos passar. Tem aquele cliente neutro, né? Que vai ser aquele cliente que não vai te incomodar, não vai te falar nada, certo? Nós temos aquele cliente que é chato, que vai te incomodar, vai falar mal, certo? Então, por que nós... e ainda tem aquele cliente que vai falar bem de ti e vai te indicar. Então, aquele cliente que é neutro, aquele cliente que é chato, que vai reclamar, por que os empreendedores, né? Isso eu fui descobrindo ao longo dos anos. Por que não trabalhar esses clientes? Por que não trazer, né, para o grupo dos clientes que vão te indicar, né? São erros e estratégias que muitas empresas não fazem, certo, Márcia? É que
Na verdade, o que que acontece, Fábio? Para mim, como vendedora, tá? Ó, o Rafa colocou aqui a empresa dele. Isso. Boa noite. Assim, para mim, como vendedora, tá? Como uma expert na minha área. Não existe o cliente chato, não existe o cliente que não sabe o que quer. Porque se ele entrou na tua loja, ele quer alguma coisa. Começa por aí. Segundo, não, o cliente chato, talvez ele não esteja num bom dia, assim como todo mundo, às vezes, não tem o bom dia. Então, assim, São todo perfis cliente... diferentes de clientes que precisamos adequar ao nosso empreendimento. Exatamente. Aí tu tem que ter uma resiliência um pouco maior ou menor para cada tipo de cliente. Boa. Aí o nosso trabalho, né, no nossos treinamentos, e aí entra no meu, entra no teu, para cada tipo de cliente. Porque assim, o cliente, quando ele entra dentro da tua empresa, ele não pode perceber que tu tá querendo vender para ele. Aí tem o tirador de pedido, que aí tu entrou, Ó, dica infalível aqui da Márcia de vendedora, para quem tem loja aqui, que tem comércio. o cliente, Ó, dica de quando ouro. ele entra na tua página ou quando ele entra no teu comércio, ele entrou porque tu precisa entender que ele não entrou para comprar. Não pense isso. A última coisa que ele tem que perceber que tu quer vender para ele. Então tu tem que criar uma conexão com ele, tu tem que conversar, tentar tirar tudo que tu puder de informação dele. Por que que ele tá no shopping? Se tu tem uma loja no shopping, por que que ele tá no shopping? Ele tá com alguém, ele veio no cinema, conversem com a pessoa. Quanto mais relacionamento tu criar com essa pessoa, uma empatia, se colocar no lugar do outro, esse cliente, além de tu despertar, aí tu começa a conversar um pouco mais com ele, tu começa a tirar informações que vão ser pertinentes. Primeiro, que ele vai entender que tu tá preocupado com ele em não em vender, mas preocupado em ajudar a solucionar o problema dele. Exato. Muitas vezes o cliente entra na loja e ele nem sabe o que ele quer, mas ele entrou. Então é uma oportunidade de venda que tu tem, que talvez toda essa técnica de tu saber o que perguntar para ele, saber o que oferecer, muitas vezes naquele momento não vai vender. Mas tu vai dar um excelente atendimento para ele, ele vai voltar, ele vai pesquisar. É uma prospecção futura para ele voltar e com certeza te indicar se tu fez um bom trabalho. Com certeza. Isso eu também aprendi ao longo dos anos no escritório, porque eu adoro falar. E eu sempre tentava conversar com o cliente quando ele vem até a empresa, né? Para poder dar um atendimento para ele, para dizer que ele é importante para a empresa. Não é? Ó, dica que nós estamos dando aqui. Né? Não adianta a gente pegar o cliente, jogar para dentro e aí já era, certo? Exato. Loja ainda é um pouco diferente que escritório, que na verdade, quando tu prospecta um cliente, já é um pouco mais complicado, porque ele vai ter que passar dados, informações, né, para ti. Então, eu digo aqui para os empreendedores de contabilidade que me perguntam também, prospectar clientes não é fácil. Não. E quando nós prospectamos e ele chegou até o teu local, ele te deu a confiança, não deixe ele embora. Mostre o que você tem para oferecer, certo, Márcia? Principalmente relacionamento e conexão. Principalmente, se vocês criarem um vínculo com aquele... comunicação, né? Se preocupar, oferecer um produto, tenta entender qual é o problema do cliente para tu oferecer a solução. Às vezes o que ele está procurando nem é a solução que ele precisa, mas tu vai dar um atendimento tão bom para ele, tu vai conseguir personalizado, tem que perder, entre aspas, tempo com o cliente, porque o que é o vendedor? Quando tem movimento, ele quer atender rápido para já ir para o próximo. Tu nem sabe se o próximo vai ser bom, entendeu? Aproveita aquele que tá entendeu? Aí, ou então assim, mas não tem cliente. Eu ouço muito isso nas minhas consultorias. Não tem cliente. Olha só. A lista enorme no WhatsApp de cliente antigo, mas não faz um pós-venda. O que está fazendo para trazer mais clientes, né? As pessoas não planejam isso que nós comentamos no início. Não tem uma sequência, não tem última estratégia. Múltiplas estratégias. Aí, assim, vai lá e manda aquelas mensagens horrorosas automáticas. Dica de ouro agora de novo. Quando mandarem venda por WhatsApp é uma mina de ouro, pós-venda é uma mina de ouro. Quando mandarem mensagens para os clientes de vocês, mandem
com o nome da cliente. Ou usem vocês de exemplo, quando vocês recebem uma mensagem de alguém, né, de uma empresa que não tem o nome de vocês, vocês olham? Não, nem olham ou bloqueiam. Mandem um áudio para a pessoa saber, mandem. Oi, Márcia, tudo bem? Aqui é a fulana de tal, da loja tal. Como é que você tá? Mandem. Ótima colocação. E isso serve para qualquer tipo de prospecção, né, Márcia? Qualquer tipo, via Instagram, via WhatsApp. As pessoas estão cansadas, porque a gente está tão na tecnologia aqui, que as pessoas querem ter contato com outras pessoas. Então, quanto mais quem está deste lado aqui do telefone e do outro lado ter uma conexão e saber, bah, essa mensagem é para mim, ela falou meu nome, então eu vou escutar até o final. Agora, se a mensagem falou, mandou lá 3 minutos, um podcast quase de mensagem, e não tem o meu nome no primeiro minuto, nos primeiros segundos, eu nem vou escutar até o final. E eu garanto que a metade que está aqui também acontece isso. E até outras dicas também, né, que eu passo bastante, que eu aprendi. Muito bom, né? Quando faz uma reunião, não chama a pessoa pelo apelido. Né? Oi? Não. O Rafa botou ali, muito bom. Espero que ele não tenha fazendo isso na loja, fazendo da maneira certa. Ótimo. Quando nós fazemos uma reunião, ou quando a gente tem um potencial cliente, saber um pouco dele, né? Dar atenção, não chamar ele por apelido, chamar ele pelo nome, dar um aperto de mão. São várias formas de prospectar. E também queria comentar aqui contigo, até estava olhando aqui para a gente não esquecer, que eu queria comentar contigo. Que coisa. O que eu aprendi ao longo desses anos, e que é muito importante, né, infalível essas dicas, ser um bom líder dentro da sua empresa. Saber liderar, saber delegar, né? A pessoa que está trabalhando com você, a equipe que está com você, ela se espelha em você, né, Márcia? Então você precisa obrigatoriamente passar a missão, os valores que a tua empresa tem e qual a forma de atendimento, como você quer que seus clientes sejam atendidos. Sim, tem um script, mas não quer dizer que aquele script tenha que ser seguido à regra, porque cada vendedor, ele é diferente. E se ele é um bom vendedor, ele vai conseguir analisar que aquele cliente, no primeiro impacto que ele tem com o cliente, do bom dia, do boa tarde, do oi, ele tem que saber a empatia que ele vai ter que usar. Se aquele cliente ele é mais fechado, se ele é mais, tem mais sorriso, se ele é mais simpático, ele vai... Então, assim, um script criado para vendas não quer dizer que você tem que seguir a regra. Mas a empresa deixar claro os valores e o que ela espera de um bom funcionário, de um bom vendedor, do respeito, de posicionamento com o cliente, isso tem que ser na contratação. E aí entra a regra de ouro que eu sempre falo. Visualizar. O ser humano ele precisa visualizar aquilo que ele está sendo contratado. Ter um script de contratação de funcionário. Por que eu estou te contratando? A tua função é essa. Não quer dizer que tu precise só fazer isso, mas é o mínimo, né? Porque se o ser humano... Tu está contratando ali uma recepcionista, por exemplo. Tu dá para ela ler a descrição de cargo, ó, essa aqui é a tua função. Leu, entendeu? Ok, estamos de acordo? Ah, não concordo com isso aqui, então não serve para trabalhar na minha empresa. E aí a opção das duas partes. Mas ficou claro que aquilo ali é o dever da pessoa para receber o salário dela no final do mês. E se tu não fizer, porque se a pessoa não faz, tu pode cobrar. Como líder, tu tem que cobrar. Tu não delegar, pode ter medo de delegar, né? Formar. Exatamente. Isso é importantíssimo. Porque se a pessoa sabe qual é a função dela, fica clara a função dela, ela consegue ter uma liderança e cobrar, ó, fulaninha, tu deixou a desejar naquele momento. Olha, tu não fez isso aqui, tu lembra que tá lá na descrição de cargo? E não quer dizer que o funcionário não possa fazer mais, bem pelo contrário, porque hoje as pessoas, as empresas buscam as pessoas que queiram fazer mais, que queiram entregar mais do que foram contratadas, entendeu? Então, exatamente isso, né, Márcia? Pela questão que nós temos hoje no digital, muitas pessoas estão sendo, né, a parte
humana acaba sendo transferida por máquinas, enfim, né? Então, boa essa tua colocação, que precisa mostrar qual é o seu diferencial de atendimento. E aí que vem, daqui a pouco, a parte operacional, ela vai ficando para trás. O que vai diferenciar o teu trabalho é a forma que tu tá trabalhando para a empresa. Exatamente. Tem que ter, assim, hoje, se um empreendedor não tem criatividade para o seu negócio, estratégia comercial, marketing comercial, que é diferente de marketing digital. Marketing digital é outra coisa. Marketing comercial são estratégias exatas que tu vai fazer, tanto para o físico quanto para o digital. Se tu não tem isso, tu tá fora do mercado em 1 ano. Pode escrever aqui, deixar gravada essa live. Se tu não tiver isso, tu tá fora. Tem umas meninas aqui até de Balneário, até procurem, sigam elas para ver toda a estratégia que a gente criou. E foi assim, em conjunto. Elas me contrataram para uma consultoria porque elas estavam lançando uma marca e elas já estavam há um tempo tentando lançar essa marca, estavam vindo, construindo a marca delas, tá? Produzindo o produto, né? Que é uma loja de moda praia e uma loja online, tudo online. Sim. Moda praia e moda íntima. E elas me contrataram para ajudar elas nesse lançamento, que foi um sucesso. Por quê? Porque a gente usou de criatividade. E hoje, inclusive, olha, a gente fez todas essas estratégias no início do mês de maio, para o final do mês de maio, final de abril ali. E hoje eu li um artigo que o marketing, ele tá voltando à era dos anos 80, dos anos 90. E a gente usou exatamente porque, assim, como estrategista, eu tinha que fazer com que as pessoas olhassem para a marca dela. Porque lingerie se vê em todo que é lugar. Né? Atendimento bom tem em tudo que é lugar, mas ela é uma marca competitivo, né, Márcia? E ainda mais na época de Dia dos Namorados, né? Então a gente fez toda uma estratégia de negócio para que as pessoas olhassem para a marca dela de lançamento. Olha o que a só. gente fez? A gente marketing estratégia. Estratégia. A gente fez até as meninas, me perdoem, tá usando elas de exemplo, mas é propaganda para elas porque ficou muito bom e elas também ajudaram. Foi criatividade, porque eu não trabalho sozinho. Se o dono da marca ou o dono da empresa não está conectado, não está engajado em querer mudar muitas vezes e trazer também ideias, porque ele conhece a empresa dele melhor do que eu. E elas tiveram isso, sabe? A gente se completou nas estratégias. E a gente queria, porque assim, todo mundo hoje que vai lançar alguma marca, algum produto, manda o quê? Um convitezinho pelo Instagram ou um convitezinho pelo WhatsApp. O que todo mundo fala. A minha mãe falou e a minha avó sempre falaram que eu não sou todo mundo. Então, tá tudo... Por essa questão que eu comento aqui também, que nós da área de contabilidade, se nós não fôssemos se inserir nessa parte toda de inovação tecnológica, de atendimento, né? Provavelmente os escritórios físicos que não se adequarem vão cair fora do mercado. O mercado está tirando essas pessoas, com certeza. Certo. A gente voltou lá a entregar, elas contrataram, a gente fez toda uma estratégia de entregar o convite para as pessoas em mãos. A gente queria ter mandado pelo correio, mas não tinha tempo hábil, né? Então contratou-se um motoboy e foi entregue um convite com a logomarca, com a marca, era uma garrafinha de espumante bonitinha, aquelas mini, numa embalagem bonita. A gente precisava que as pessoas automaticamente recebessem esse convite e compartilhassem no Instagram com o máximo de pessoas possíveis. Claro que pessoas estratégicas. E os clientes se sentem seguros, gostam desses valorizados, exatamente essa palavra, né? Quando nós sabemos o que eles precisam, né? Então, essa entrega de informação que nós, né, passamos, eles faz a diferença em todo momento. Exato. Até queria colocar aqui para ti, para a gente não esquecer, para me colocar, que a insistência, né? A insistência, a disciplina, a constância, a não procrastinação, a não desistência são questões importantíssimas. Para chegar no topo da montanha, né, Márcia, não é fácil. Tem muitos obstáculos, mas só chega quem tem vontade, quem vai à luta, certo?
Então, muitos desafios se tem nesse momento. Quem é empreendedor sabe, tu sabe, eu sei, né? De perda de clientes, de momentos ruins, mas a não procrastinação e a constância, a continuidade, né? De nunca desistir são fatores importantíssimos. Eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, assim, que até agora eu estava vendo um post ali, estava dando a mesma frase, porque eu escutei num filme, né, há muito tempo atrás, e que eu carrego comigo muito, que não tem nada que supere a tua persistência, a tua determinação, nada. Tu pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se tu não tiver persistência para continuar e colocar em prática tudo que tu sabe, toda a tua inteligência, tu pode ser o as da matemática. Se tu não for colocar aquilo em prática, uma hora tu esquece. Exatamente. Ou tu não conhecimento engavetado não serve para nada. Por isso que eu decidi, né, passar esse meu conhecimento também, que eu absorvi ao longo desses 17 anos, para outros colegas contadores, para mostrar para eles, né, que o empreendimento na contabilidade tem várias atividades para se trabalhar, muitas atividades para se ganhar dinheiro. Exato. E de como eu fiz, quais os tombos que eu levei, como prospectar clientes, a parte de gestão, né? O posicionamento. São dicas, são questões importantes que eles precisam, que não sabem, que na verdade a gente ninguém passou isso para nós, né, Márcia? Na faculdade não se aprende tudo que nós passamos. A gente muito, a gente tropeçou muito. Então, na verdade, é um propósito. Eu acredito que é a mesma coisa que tu, né? A gente não quer que as pessoas... Claro que a gente compilou todo o nosso conhecimento e tudo aquilo que a gente fez de errado para que as pessoas que a gente tem, que a gente dá consultoria, que a gente dá uma mentoria mais personalizada, que aquela pessoa não precisa passar por aquilo dali. Ela pode chegar ao topo de uma maneira um pouco menos dolorosa. Né? Ela pode chegar no onde a gente está hoje, né? E ainda mais, porque eu ainda quero muito mais, entende? Eu ainda estou estudando, eu estou aprendendo, eu também tenho mentora, né? Essa questão, bom que tu colocou isso para nós, para o pessoal aqui. Nós estamos sempre em busca de conhecimento, né, Márcia? Nós fazemos mentorias. A gente tem que colocar. Nós fazemos mentorias com outros profissionais. Estamos em constante conhecimento, né, de posicionamento para passar para os nossos alunos, né, e clientes. Então, conhecimento, a busca constante por informações, ela é fundamental para qualquer empreendedor. Exatamente. E essa nova venda que está mudando o comércio, que está mudando as estratégias, tudo isso não é tudo conhecimento, é compilado, é estudado, é tu entender o que está acontecendo à tua volta e colocar realmente em prática, testar. E isso tudo a gente faz, né? Tudo isso a gente passou e a gente compila tudo e aí dá os nossos treinamentos. E uma coisa que eu fazia antes, que era gratuita, hoje eu não faço mais, Fábio. Sabe por quê? Porque quando eu dava dicas gratuitas ou dava treinamentos gratuitos, as pessoas não valorizavam o meu trabalho e não se valorizavam. Aprendiam porque era mais um cursinho online que estava tendo e aquilo ali eram estratégias valiosas, sabe? De empresas que estão dando certo. Estudos de vários anos. Exatamente, sabe? Coisas que a gente compilou realmente que se a pessoa colocasse em prática, porque tem pessoas colocando em prática que estão ganhando dinheiro. Eu atendo empresas que bateram metas diariamente, batem metas mensalmente. Então, assim, não é achismo. E aí, então, foi aí que foi a minha vida. Eu fui num evento, numa imersão, e aí ele falou exatamente isso. Quando dói no bolso, o conteúdo vale para que o meu bolso se encha, que aí, no caso, o empreendedor, né? Dá mais valor, quer dizer. Dá mais valor para o conhecimento que tu está passando. Exatamente. Porque nós buscamos isso constantemente, né? E é muito importante essa dica da Márcia, porque ao longo desses anos, né? Eu 17 anos, tu é quanto, Márcia? Melhor não falar, né? Não fala, então. Mas esse conhecimento que nós temos, né? Isso tudo tem um valor. Com certeza. Né?
Com tá? certeza, porque assim, ó, tudo que a pessoa vai levar 30 anos para passar, de erros, de acerto, né? Tudo que ela poderia deixar de ganhar nesses próximos passos, a gente vai entregar de mão beijada para essa pessoa. Um passo a passo que vai fazer com que ela atinja a lucratividade da empresa dela. Então, vai valer ela pagar por aquela mentoria, por aquela consultoria, porque é o nosso trabalho encontrar a solução para aquele cliente, para aquele produto, para aquela venda, para o Dia dos Namorados, né? Que nem eu criei estratégia e depois eu posso até trazer aqui numa outra live para essa mesma empresa de consultoria para o Dia dos Namorados. Nós criamos uma estratégia que quem acompanhar o perfil das meninas agora, durante essa semana, vai ver toda a estratégia que a gente fez. E vou falar, não é nada muito elaborado, mas é criativo. As pessoas precisam ter criatividade, ter persistência e ter posicionamento, como tu fala. Exato. E queremos deixar aqui, então, para o pessoal que nos acompanhou e ficou até o final, essas dicas, então, né? Que Foi o planejamento, o diferencial, né? A constância do negócio, a excelência do atendimento, de trazer o cliente sempre junto com você da melhor forma possível, são dicas infalíveis para o seu empreendedorismo. Que é o E, Márcia, vamos ao presente final. Eu nem te contei o que é. Eu tô aqui de presente, gente, mas não vou falar, né? Não vou falar Gente, nada. quem ficou conosco até o final, eu vou pedir para vocês que entrem no meu perfil e no perfil da Márcia. Coloquem lá. Segue a Eu gente. não procrastino, eu tenho excelência em atendimento, tá? E nós vamos mandar para vocês uma planilha de plano de ação que nós usamos para fazer o planejamento estratégico, né? De onde vocês estão, onde vocês querem chegar, E eu vou dar uma análise de perfil olha de só, gente, estratégia top. comercial. Não é nada digital, tá? Porque eu não trabalho marketing digital, eu trabalho marketing comercial. Eu vou dar uma análise de perfil de por que vocês não estão vendendo pelo Instagram. Gratuito. Olha que eu não faço mais isso, hein? A planilha também é gratuita, então entre lá no nosso As Instagram. primeiras Comece... pessoas que me mandarem direct, as 3 primeiras pessoas que me mandarem no direct vão ganhar análise de perfil. Perfeito. Tem que entrar no nosso perfil, nos seguir, isso aí. Colocar lá excelência em atendimento e a gente vai mandar os nossos presentes. Isso aí. E também, como nós falamos no início, né, Márcia? Vem novidades por aí das gaúchas em Balneário. A gente não... Porque tá faltando uma menina super poderosa aqui. Tá faltando uma super gaúcha também. Deus, então, Paulo. se uniram as gaúchas em Balneário para trazer muito conteúdo que vem por aí. Não vamos falar mais nada, né? Então, faremos esse pronunciamento em breve. A Alita Decor já mandou aqui, gente, eu compro... A Alita é maravilhosa, tá? Atendimento, assim, ó, impecável. Eu sou chata para atendimento. Bem, queria te agradecer, Márcia, tá? Por ter aceitado o convite de passar aqui o teu conhecimento, que com certeza ajudou todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? O conhecimento, como nós falamos, ele é fundamental e sempre que eu puder, eu vou estar trazendo aqui o meu conhecimento em lives, né, para vocês. E vocês são pessoas, vocês seguidores são pessoas que nós levamos, né, no coração, né, Márcia? Porque vocês sabem que nós passamos esse conteúdo com carinho e também, né, porque são conteúdos valiosos. Às vezes eu fico estudando até de madrugada, porque eu dou aula à noite também, né, dou mentoria à noite, eu trabalho para algumas empresas, eu trabalho presencial, né, e tendo estratégias, né? E tudo na área comercial. E eu tenho as aulas que eu dou à noite também. Então, às vezes, eu entro à madrugada estudando, validando. Fazendo conteúdo, a gente precisa fazer o conteúdo para passar, né, Márcia? Tá? Então, assim, gente, valorizem. E eu sou muito grata por todas as pessoas que me seguem.
Muitas vezes eu queria estar um pouco mais presente aqui no Instagram, eu não consigo em função do trabalho, mas eu quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui a gente. E eu tenho certeza que essa live vai ficar gravada e muitas outras também vão conseguir assistir. E me coloco à disposição para quando precisar também. E a gente não vai contar a novidade, não, né? A gente não pode. Não pode. Vamos deixar o pessoal curioso. Vai então, ter que acompanhar. Mais uma vez, muito obrigada. Antes que o Instagram não derrube, né? Um beijo para todo mundo, uma boa noite. Beijo, boa noite para todos e mais uma vez obrigada. Um beijo, beijo, beijo. Abraço.